faça tudo em acordo. É muito mais difícil do que você imagina. Somos dois seres diferentes, culturas diferentes, pensamos diferentes, fomos criados em ambientes diferentes e depois a gente pega tudo isso e coloca junto debaixo do mesmo teto. E aí chega a hora de tomar as decisões, das mais simples às mais complexas. Escute essa frase e escreva. Ouça ela várias vezes, porque ela é muito importante. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Posso repetir? É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Nenhum relacionamento sobrevive sem acordo, em especial o casamento, onde a Bíblia diz que nos tornamos ou tornar-se-ão uma só carne. O texto base deste assunto, como tantos outros maravilhosos da Bíblia, Amós, capítulo 3, verso 3, o final do texto diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Preste atenção. Todo relacionamento sadio tem como base, como fundamento, o acordo. Em qualquer nível, numa sociedade, patrão, funcionário, em qualquer nível de relacionamento, com os seus amigos, numa igreja, em um clube social, não interessa onde você está. Qualquer relacionamento, ele só sobreviverá se houver acordo. Não só as frases que eu citei, como a Bíblia. Não dá para andar junto se não estiverem em acordo. O texto sagrado nos diz assim, porque a ausência de acordo pode matar o relacionamento. Marcos capítulo 3 e verso 25, tem uma frase de Jesus que você conhece. Uma casa dividida entre si não subsistirá. Em uma outra versão diz, e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Quando vamos criar os nossos filhos, nós nos recordamos da criação dos nossos pais. E o que acontece? Coisas simples e práticas do dia a dia se tornam monstros, desafios a serem enfrentados. Porque você foi criado de uma maneira, seu cônjuge de outra. E cada um de vocês deseja criar os seus filhos como foram criados. Porque você veio de uma escola, essa escola forjou seu caráter, tratou de te dar um caminho, um destino. Ou você quer que os seus filhos sigam o mesmo caminho, ou o caminho contrário daquilo que você viveu e experimentou na sua infância. É na educação dos filhos que eu conheço a educação dos pais. Eles são reflexos daquilo que nós vivemos, aprendemos e que nós somos. Ou seja, vocês vão ter problema para criar os filhos. Divergências. Como que vocês têm resolvido isso? Mas não é só nesta área. Nas finanças. Quanto trabalhar, o que fazer com o dinheiro, onde investir, como investir, quando investir, fazer ou não algum compromisso financeiro, para quem doar ou não doar o dinheiro, o que fazer, qual destino dar ao dinheiro, se o dinheiro vai ser junto ou se vai ser separado, são decisões. Não dá para sobreviver sem acordo nessa área. A igreja, onde frequentar, se vão atuar no ministério ou não, na relação sexual, na relação íntima do casal, se não houver acordo, infelizmente, não vai sobreviver. É muito importante nas mudanças que são feitas e em outras coisas. E a pergunta que eu faço é: como é que você e seu cônjuge estão tomando decisões? Não estou falando de decisões simples do dia a dia, em que você sabe que
você toma elas a todo momento. Eu estou dizendo de decisões complexas. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. O texto que eu li de Amós diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Como é que vocês tomam decisões? Pelo menos 3 maneiras mais óbvias em que a maioria de nós, em regra geral, tomamos decisões. Primeiro, insiste para prevalecer a sua opinião. Geralmente as pessoas de temperamento mais forte, o sanguíneo, o colérico, ele geralmente quer impor a sua opinião. E aí faz um cabo de guerra. E quando há um cabo de guerra no relacionamento, quando um força para vencer, quando um dos dois vence, os dois perderam. Não sei se eu preciso repetir para você entender. Quando um dos dois vence, os dois perderam. Gente que insiste para que a sua opinião é que valha. Segunda maneira de decidir. Desiste sempre. Você é esse no relacionamento? O outro perturba tanto, insiste tanto, que você abre mão sempre, sempre. Não tem como você entrar em acordo sem abrir mão. Agora, um abre mão, o outro abre mão. Um abre mão de um pouco, o outro abre mão de outro pouco. Em alguma decisão, um abre mão de tudo, outro não abre mão. Agora, se você só abre mão de tudo, você não está participando dessa relação. Você não é personagem principal. Você é coadjuvante no relacionamento. Aí não vai funcionar. Porque mesmo que você não opine, não fale nada e sempre desista, vocês não estão andando de mãos dadas. Alguém está andando na frente e o outro está andando atrás, por um caminho que ele não quer percorrer. Essas são as 2 maneiras. Insiste para prevalecer a opinião ou desiste sempre para que não haja brigas. E a terceira maneira de tomar a decisão, que é a mais correta, chega ou chegam juntos em um acordo. Se todos os assuntos do nosso casamento fossem fáceis de chegar num acordo, não haveria briga nem confusão e também não haveriam diferenças. É muito difícil chegar num acordo. Como chegar num acordo? Primeiro, procure pontos em comum. É lógico que no que vocês estão compartilhando, naquilo que vocês estão discutindo, alguma coisa há pontos em comum. Segundo, ouça a opinião do outro, ou ouça a opinião do cônjuge com empatia. Eu disse na parte de comunicação, ouvir além das palavras, ouvir na essência. Ouvir na essência. Ouvir a opinião do outro com empatia, sentindo o que o outro está sentindo. Isto é muito relevante para que você possa entrar num acordo, procurar pontos em comum, sabe, ouvir a opinião do outro com empatia, abrir mão da razão. Tem gente que prefere ter razão do que ser feliz. Se casamento é a união de 2 pecadores, um dia alguém vai errar. Um dia alguém vai cometer alguma coisa que vai te ferir. Se você não perdoar, não sobrevive. Se você não abrir mão do seu orgulho, não sobrevive. Não sobrevive, o casamento está fadado ao fracasso. Não há acordo sem abnegação. Não é se isolar, não é você se deletar do relacionamento. Eu só sobrevivo, eu ando atrás. Não, é abrir mão de algumas coisas. Tem gente que não abre mão de nada. Abrir mão de algumas coisas. Pastor, como entrar em acordo? Orem a respeito do assunto. Orem a respeito do assunto. Qual foi a última vez que vocês oraram juntos? A Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Eu costumo dizer que a oração é a respiração da alma. É amor entre 2. Você já olhou ou já escreveu a palavra orar ao contrário? Se você tiver curiosidade, escreva em algum lugar, orar. Ao contrário é raro. E como nos casamentos a oração tem sido tão rara? Quem raramente ora, raramente vence.
A maior declaração de amor que um homem pode fazer por uma mulher é orar por ela. Orem a respeito do assunto. Peçam direção de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 18 e verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18 e agora o verso 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Que interessante. Orem a respeito disso. Porque quando vocês concordam, juntos vocês podem muito mais. Muito mais. Faça uma lista com 2 colunas. Escreva os pontos que são importantes para você. E aí, depois na segunda, você vai colocar os pontos que você poderia abrir mão. Ou os pontos de um e os pontos de outro. Veja os pontos que são concordantes e naquilo que vocês discordam, vejam qual a possibilidade de abrir mão. Não há casamento sem abnegação. Sem abrir mão de alguma coisa, do orgulho, da prepotência, da arrogância, nunca vão conseguir sobreviver juntos. Deus leva muito em consideração o fato de que eu e meu cônjuge não podemos caminhar separadamente em nada. Quer ver? Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, ele vai se unir à sua mulher e serão ambos uma só carne. Você já conhece, Jesus repete isso em Mateus 19:6. Assim não são mais 2, mas uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não o separe o homem. Uma só carne. Tornar-se-ão é um processo diário em que você vai se tornando um com o outro. Corpo, alma e espírito. Isso é tão sério que Paulo diz assim que um homem que se deita com prostitutas, ele vai se tornando uma só carne com elas. Porque não é só físico, há uma ligação de alma. No mundo espiritual, a relação sexual, ou esse convívio íntimo do casal, vai gerando neles esta comunhão íntima e tornar-se-ão uma só carne. Por isso a Bíblia diz que os 2 estavam nus e não se envergonhavam. Aí quando vem o pecado, eles se viram nus. Eles se envergonharam. O que Deus quer fazer através de Cristo? Resgatar a nudez no relacionamento. Não é a nudez física, não. A nudez da alma. Deixar de esconder as coisas. Compartilhar os segredos do coração. Não se esconde o que é verdadeiro. Sabe, compartilhar tudo. Abrir o coração. Tornar-se uma só carne. Tudo limpo, tudo às claras. Porque lá no Éden, Deus fez um. De um, Deus fez 2. No casamento, Deus pega os 2 e faz um. A força disso é tão grande que Deus disse para Adão sozinho: cuide do jardim. Só isso, filho. Coloque nome nos bichos e cuide do jardim. Quando Eva chega, agora os 2 são uma só carne, Deus disse, não são mais um, mas agora 2. E os 2, agora 1. Não é uma soma, é uma multiplicação. Deus disse, dominai, crescei, multiplicai, dominai tudo, 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 tudo.